Ok, pessoal, são 10 horas da manhã. Vamos começar a nossa atividade síncrona do dia 17 de março. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês todos estejam bem, com saúde, né? Não sei o que houve, que o pessoal está meio atrasadinho hoje. É uma aula com bastante conceitos, embora tenha pouquíssimo cálculo. Mas ela é muito importante para a sequência, que é a aula que vem, que a gente vai realmente precisar de todos esses conceitos para poder gerar as equações, gerar um sistema bem posto de equações e resolver os problemas que forem surgindo. Então espero que vocês tenham assistido aos vídeos com muita atenção e participem dessa aula com a dedicação possível, tá? Como a gente está em sistema de sala de aula invertida, o começo é baseado em quais foram as dúvidas, quais são as demandas de vocês para hoje, em função do material que vocês têm disponível. Alguém tem alguma observação? Alguém tem alguma colocação para fazer? Ô, Bom professor, dia, bom Gabriele. dia. Diga, Diogo. Eu tenho dúvida, mas em relação à atividade avaliativa. Por quê? Ah, Eu fiz de umas 3 formas diferentes. E aí o que eu mandei pro senhor, o senhor disse que estava errado. E ah. aí eu A da semana refiz passada. isso. Ah, sim. Aí eu refiz sem usar a caixa preta, né, no caso. E aí eu queria saber se estava certo. Tem como o senhor passar pelo menos o resultado? Deixa eu ver aqui. É aula 5. Avaliação continuada da aula 5. É aquela que você colocava o reciclo, né? Você tinha um projeto sem reciclo e depois Isso. fazia o projeto com reciclo. Sim. Isso. Eu tenho aqui, deixa eu ver para mostrar para vocês. Bom, estamos aqui no Excel, que é onde eu fiz o gabarito deste problema, tá? Deixa eu voltar para cá. Vocês estão vendo a tela do Excel? Sim. Hein? Então, olha só, Sim. aqui é o primeiro projeto, certo? Aquele que não tem reciclo. Quais são as equações que a gente tem? A gente tem o balanço global, que é essa daqui. A gente tem o balanço, né, para um componente. Tem essa relação aqui que estabelece lá da eficiência de coleta, né, de recuperação. E tem o balanço, já a utilização do balanço por componente para obter a fração molar. Com essas contas você vai ter W3 191,18, W2 808,82 kg por hora e a fração mássica aqui do componente na corrente 2 é 0,1082, certo? Aí pega-se e faz o reciclo, coloca um outro projeto, é um projeto diferente, apesar de semelhanças, apesar de trabalhar com o mesmo material, mas é um projeto diferente. O divisor de correntes, vocês lembram do vídeo, ele não mexe na composição, ele só altera a vazão, ele só altera as vazões. Então a gente vai ter balanço, né, global no misturador. Cadê? É isso aqui, ó, balanço no misturador. Depois a gente tem o balanço por componente no misturador, faz os outros balanços todos, tá? E aí tem que fazer balanço aqui no tanque também, ó. W2 menos W3 menos W4. Esse aqui é o balanço no tanque, lá no precipitador. Balanço do produto, do material no precipitador, não precisa fazer o balanço da água. Tá aqui a eficiência, tá, global, e aqui a eficiência no tanque, aqui, ó, a eficiência aqui no passo, tá? A razão de reciclo é a equação que está colocada. Você tem um problema bem posto, faz o balanço no divisor de correntes. A gente tem o balanço, né, global nele, para saber as vazões. E é isso aqui a gente coloca como uma outra, e assim igualando também as composições, tá? Faço as contas. Essa aqui é a minha memória de cálculo, ó, como eu consegui calcular cada coisa. E essa aqui é o resultado. Diogo, tá vendo aqui? Sim, professor, tô vendo sim. Pois é dessa forma que a gente faz. Aham. Você vai identificar onde você pode ter errado. Tá, pelo que eu tô olhando aqui, a minha eficiência tinha dado 0,84 depois que eu refiz. Pois é, da 0,82. Não, tudo certo. Tá joia? Posso interromper Obrigado, aqui? professor. Beleza. Pode. Então, fim. Deixa eu voltar lá para a sala com vocês. Antes, deixa eu salvar isso aqui. Voltando para a sala. Agora já tem um pouquinho mais de gente. E aí, pessoal, alguma dúvida sobre os conceitos desta aula de reagente em excesso, reagente limitante, porcentagem em excesso do reagente em excesso, conversão, seletividade, rendimento? Vocês acreditam que, revendo os vídeos, eu achei um erro ainda lá nas equações do rendimento? Tá X em vez de R? Mas o texto está correto. O que está errado é a equação que aparece na tela. Mas é só trocar o X pelo R. Vocês, né, vão ver lá depois. Quem assistiu o vídeo com atenção deve ter notado isso. Tá? Alguma observação, pessoal? Algum comentário sobre a aula? A avaliação continuada, o arquivo já foi para vocês lá arrumadinho, bonitinho. Falar nisso, né, foi a avaliação correta, né, dessa aula,
que é bem parecido com o problema final do último vídeo. Descobrir lá alguns dados, saber quem é o reagente limitante, quem é o reagente de excesso, porcentagem de excesso e tudo mais. E apresentar os resultados até sexta-feira, às 13 horas, certo? Tá, mas alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Gente, uma aula cheia de conceitos, uma aula com tantos conceitos assim. Eu fico feliz que todo mundo tenha entendido tudo, apesar de eu ficar preocupado de que ninguém tenha dúvida, né? Alguma observação, gente? Alguma dúvida? Pode falar. A aula em si, professor, é muito boa, mas o negócio é resolver os exercícios, né? Mas aí a vantagem é que você tem lá os exercícios resolvidos na aula também para te dar uma orientação, né? Não, mas porque, na última aula tinha o exercício resolvido lá também. Só que eu ainda mandei a avaliação meio que incompleta. Depois você falou que eu tinha errado uma parte lá e eu não consegui sair de lá. Da parte que eu errei de jeito nenhum. Pois é, mas é o que eu falo nos vídeos todos, né? Se a gente não sabe o conceito, a gente não sabe nem resolver. Não adianta ver um exercício resolvido e decorar daquele jeito, porque o outro exercício não vai ser daquele jeito. E se você tem os conceitos, você consegue resolver todos os exercícios. Tá? Então a primeira pergunta que tem que se fazer, Alessandro, é a seguinte: quais são os conceitos que estão envolvidos neste problema? Tá? Nessa avaliação que eu acabei de mostrar para vocês a tela aí do Excel, os conceitos que estavam envolvidos eram o quê? De reciclo, de razão de reciclo para poder gerar mais uma equação para o nosso problema, né? De eficiência de coleta ali, ou de recuperação. Então são conceitos. Eu conhecendo os conceitos, eu conseguindo transformar. E na aula de hoje, então, isso é colocado até com muito mais, né, ênfase, porque assim, eu preciso saber o conceito para transformar o conceito em equação. Porque se eu não conseguir, né, transformar o conceito em equação, eu não resolvo o problema. Essa foi a sua dificuldade. Você vê o enunciado, você vê o problema, mas não consegue associar a ele os conceitos. Então eu sugiro que você reassista a parte dos conceitos. Onde os conceitos se aplicam, você vai ver em cada problema, certo? Então essa é uma questão que tem que estar sempre ali. O que é reagente limitante? O que é reagente em excesso? Né? O que é porcentagem em excesso do reagente em excesso? Essa sim, essa é uma informação que gera uma equação. E aí essa equação eu levo lá para o meu set de equações para resolver o problema, para chegar no problema bem posto. Vocês viram que na aula de hoje a gente nem começou a mexer ainda nesse problemão grandão. Ele vai requerer mesmo muitas equações, tá? Ele quer 18 equações linearmente independentes, porque felizmente vocês têm lá um montão de especificações. Mas assim, do ponto de vista até prático, ele é mais fácil, mais simples do que o anterior que a gente resolveu lá do sistema ternário sal, água e álcool, que não tinha reação. Tem menos correntes, tá cheio de correntes puras. Agora, ele é complicado no sentido de que ele requer os conceitos da reação. A estequiometria tem que ser o ponto de partida para vocês, tá? E é importante entender isso, principalmente quando a gente fala lá de proporção teórica, tá? A proporção teórica tem que estar baseada em qual tipo de reação, gente? Se você tem muitas reações acontecendo no problema. Qual é a reação que eu vou usar para determinar a proporção teórica? Estou no aguardo. Alguém pode responder? Vocês não viram o vídeo? Eu falei isso lá, tem uma observação, tá aí no material que vocês têm também no PDF. Qual é a reação que rege a determinação da proporção teórica num problema com reação? Suponha que você tem lá 3 reações acontecendo. Qual reação eu escolho para fazer a proporção teórica e saber, né, qual é a quantidade, a demanda de reagente em excesso, quem é o reagente limitante, como é que as coisas são? Qual é a reação que eu uso, gente? A reação principal. Então eu sei que tá assim, qual é a reação que eu quero? O que eu quero produzir? Essa é a reação principal. Então eu vou considerar, presta atenção no que eu estou falando aqui, vai para o vídeo, vai tudo, e já foi falado lá no outro vídeo. Então eu defini quem é a reação principal, tá? Esta é a reação principal. Então agora eu vou pensar no consumo total do reagente limitante nesta reação principal. Aí eu consigo descobrir quem é o reagente limitante, quem é o reagente em excesso, qual é a porcentagem em excesso, quanto de produto teórico eu conseguiria formar. Deu para entender isso? Então a primeira coisa, isso vai acontecer com muita frequência quando vocês tiverem problema com combustão, que tem reação paralela. Apesar do que o exemplo que a gente usou na aula, aquele do bromo-propano, né? Ele tem reação paralela. Então a gente escolhe a reação principal, faz toda a determinação dali da parte teórica, proporção teórica, né, cálculo de reagente limitante, reagente em excesso, porcentagem em excesso do reagente em excesso, determinação do produto formado teórico, para depois ir para a prática. Não pensa nem na reação ainda.
A parte inicial, a parte de reagente em excesso, reagente limitante, é antes de acontecer a reação. Porque aí depois que acontece a reação, tem mais conceitos. Depois que acontece a reação, você tem que ter o conceito de conversão, para saber quanto realmente do reagente limitante foi consumido. Você tem o conceito de rendimento, para saber quanto do produto principal realmente foi formado. Para seletividade, para saber qual rota está sendo privilegiada e se tem alguma rota de produto secundário causando problema para o nosso processo. E esses 3 critérios de conversão, rendimento e seletividade é que são critérios que ajudam a gente a decidir por um projeto ou por outro. Tá? Não basta só eu consumir o reagente, eu posso consumir o reagente limitante e não produzir o produto que eu quero vender, produzir um monte de produto secundário. E aí a fábrica vai à falência. Então assim, fiquem atentos. A aula de hoje é extremamente conceitual. Os 3 vídeos, apesar dos exercícios pequenos que a gente coloca ali, eles são vídeos essencialmente conceituais. Se não tiver esses conceitos, não gera equações. Claro que nos vídeos da aula que vem, vocês vão ver esses conceitos colocados na prática, esses conceitos transformados em equações. Mas a gente precisa estar muito focado, ter muitos conceitos. Introdução à engenharia química só parece difícil para vocês porque vocês não assimilam os conceitos e aí ficam tentando ver como é que resolve cada exercício particularmente. Quando, na verdade, todos os exercícios têm a mesma base, o balanço das grandezas conservativas e os conceitos que estão ali em torno da produção das equações desses balanços, tá? Então é muito importante. Agora aparece a estequiometria como mais uma restrição material aí para o nosso equacionamento. Então a gente tem que estar muito, mas muito atento a isso. Logo no primeiro vídeo da aula que vem, a gente já vai chegar ao set de equações linearmente dependentes para começar a resolver o problema, né? Mas antes tem que assistir a aula de hoje, pelo menos mais umas 3 vezes cada vídeo, de preferência na velocidade normal ou até numa velocidade mais lenta, para poder dar tempo do cérebro assimilar o que está sendo falado ali na tela, né? Porque, assim, sem esses conceitos vai ficar muito, mas muito difícil. E lembra que as provas são todas no final, né? Então a gente vai ter como juntar um monte de conceitos ali. Tudo bem? Então, aguardando aí. Alguém tem mais alguma observação, alguma colocação mais sobre esse momento, sobre esse tema? Hein? Agora já tem mais gente na turma. Oi, quem está falando primeiro? Bom dia, é a Júlia. Oi, Júlia, bom dia. Hã? Tudo bem? Tudo ótimo. Parabéns pela sua avaliação continuada. Ficou muito bonitinha, perfeita, viu? Muito bem feita. Muito obrigada. Muito bem feita. Esse período você está show de bola, está colocando os conceitos todos em prática. Obrigada, professor. Então, eu queria perguntar até sobre isso, porque eu fiquei com uma dúvida muito mínima, assim, sabe, no exercício, que foi o seguinte: quando eu fui usar para poder descobrir o número de graus de liberdade, eu fiquei na dúvida se eu colocava o volume ou não como especificação. Volume? Mas não tem volume nesse problema. O volume fica constante. É regime permanente. O volume fica constante. Então, exatamente. Eu não usei ele no balanço, não uso nas formas nem nada. Não. Então eu não botei como especificação. Com certeza que não. Ele aparece ali porque você tem que dar um dado do reator. Até para entender o seguinte, olha só. O outro tanque tem 3 vezes o tamanho do anterior, né? Sim. É só para você ver que não é assim. Simplesmente eu peguei aquele projeto velho e coloquei um reciclo nele, tá? Se você observar, e aí lá na edição do vídeo vai dar aqui, eu não estou compartilhando a tela com vocês, mas lá aqui na minha gravação eu tenho as telas, você vai ver que não basta pegar esse projeto velho e colocar o divisor de correntes e o misturador e fazer um reciclo. Não, eu precisei de um outro tanque, é um outro projeto, entenderam? É um projeto diferente, mas aí você vai ter que ver o seguinte: quais são as variáveis que estão envolvidas nas suas determinações. Você não precisa calcular volume. Você não precisa do volume para calcular nada, então volume não é uma variável. Se ele não é uma variável, ele também não precisa aparecer nas especificações, né? Ele é retirado dos dois lados. Ele é retirado da lista de variáveis e ele é retirado da lista de especificações, tudo bem? Então, aí eu fiquei nessa dúvida também. Sim, tranquilo. Mas ele não é uma ele não é uma variável. Não, ele não é uma variável. Ele não é nada que você precise para calcular e nem que você queira determinar. Então, ele está lá como um dado do projeto. O engenheiro tem que te apresentar o volume, que você vai dizer, nossa, eu vou sair de um tanque de 2 metros cúbicos para um tanque de 6 metros cúbicos, eu vou precisar de um galpão maior, não é? Se você imaginar o espaço físico onde vai ser montado, então o engenheiro que vai te apresentar o projeto, ele tem que ser detalhista. Você que vai analisar o projeto, ou você engenheira que vai fazer o projeto, vai ter que ser detalhista. Mas na hora de fazer o projeto, você vai ser o mais breve possível.
Você vai ser o mais objetiva possível. Não precisa do volume para calcular nada, ele não aparece em conta nenhuma, ele não é nem variável, ele nem é especificação. Mas também, Júlia, olha só, se você considerasse, né, vamos pensar o seguinte, se você considerasse, não haveria problema. Por quê? Porque ele apareceria na lista das variáveis, mas ele também apareceria na lista das especificações. Então, eu acho que quando eu fui calcular os graus de liberdade, eu não me liguei que ele poderia ser uma variável também. Eu só me liguei que ele poderia ser uma especificação. Pois é, mas ele tem que estar nas duas. Você só pode fazer especificação de coisas de variáveis. Você nunca reparou, né, nesses projetos todos que as especificações são das variáveis? Primeiro você tem que ter a lista das variáveis, depois você se pergunta assim, quais são as variáveis que eu tenho valor? Quais são as variáveis que estão especificadas? Mas primeiro tem que ter a lista de variáveis. Tem que contabilizar todas as variáveis. Colocar o volume nas especificações sem colocar o volume na lista de variáveis é que foi o erro. Aí dá ruim no processo, no cômputo do grau de liberdade. Mas eu pensei, eu não vou usar o volume. Então ele não entra como uma variável. Perfeito, é exatamente esse o raciocínio. Tá? Inclusive isso ajuda vocês, atenção para todo mundo agora, tá? Essa observação da Júlia é importantíssima. Diante de um problema, vocês têm que olhar lá os dados fornecidos, as informações dadas e aprender a selecionar o que é relevante e o que não é. Nesse problema em particular, o volume é uma informação dada que não é relevante para os cálculos. Ele é relevante para o projeto, aquilo que eu falei. O indivíduo tem que saber qual é o tamanho da sala onde ele vai montar o tanque. Um tanque de 2 metros cúbicos ocupa menos espaço que um tanque de 6 metros cúbicos, não é verdade? Então, ela é uma importante informação para o projeto, mas ela não é informação importante para as contas que você precisa fazer, para a objetividade do seu trabalho. E aí você não coloca nem na lista de variáveis, nem coloca na lista de especificações. Ele não podia aparecer só na lista de variáveis, sem estar na lista de especificações, porque senão ia ficar faltando especificação ali para poder ter o problema bem posto. E pior ainda se ele aparecesse na lista de especificação sem aparecer na lista de variáveis. Só aparecem especificações das variáveis que estão na lista de variáveis. Lembra disso, gente? Especificação é um valor conhecido ou dado sobre as variáveis que você já computou na sua lista de variáveis, certo? Agora tá claro, Júlia? Mas você fez certinho. Seu problema estava assim, 100%, era quase o gabarito. Uma outra coisa que eu queria falar, Oi. Mas não tem muita relação com o exercício, não. É porque eu fui baixar o Enso no notebook que eu consegui emprestado, sendo que ele não tá abrindo no meu notebook. E eu não sei o que tá acontecendo, tá falando que não é compatível. Uai. Aí eu pensei... não, peraí, aparece uma mensagem assim que isso pode causar problema, danos. Esquece essa mensagem, é porque o pessoal do Enso não comunicou para a Microsoft que o Enso é seguro. Pode instalar com tranquilidade. Não, eu já instalei ele. Instalou o VRTerm também? Instalei o VRTerm. Fez viu lá dentro do Enso a instalação do plugin do VRTerm? Isso aconteceu com o monitor no ano passado, no período que ele fez o curso de Enso que a gente deu lá na semana acadêmica, que ele colocou num outro diretório. Tanto o Enso, presta atenção no que eu vou falar agora, né? É extra. Mas tanto o Enso, não é tão extra porque a gente vai usar isso nas próximas aulas. Principalmente na parte de transiente. Vai ter uma aulinha só com o Enso mostrando ali para vocês como é que funciona. Então, olha só. Para a instalação do Enso, você tem o arquivo do Enso e tem o arquivo do VRTerm, que tem as propriedades termodinâmicas de um monte de materiais. Então você tem que instalar tanto o Enso quanto o VRTerm naquela pasta lá, arquivo de programa, no seu Drive C. Não pode ser numa outra pasta separada. Tá? Esse foi o problema que o monitor não conseguiu achar, não instalava, não funcionava, dava um erro parecido com esse seu, não é? E, aluno X, você tinha essa informação, né? Como é que foi aquela história lá do instalação do Enso? Então, eu não tenho certeza, mas eu lembro que o próprio Enso ele já tinha agora um pacote que dava para usar ele sem ter que usar o VRTerm. Ele tinha um arquivo, exatamente o mesmo nome, já instalado nele assim que você instala direto. Eu tava usando esse por um tempo. Pois é, mas aí descobriu depois que tinha que estar tudo no diretório arquivo de programa. Gente, o aluno X ali, só para brincar com vocês, ele é o antigo monitor, tá bom? Ele hoje resolveu participar da aula com vocês aqui e assistir vocês, tá? Matar a saudade. Então, Júlia, vê se você instalou todo mundo lá no arquivo de programa. Tá, ele vai gerar pastinhas separadas. Tem uma pastinha do Enso, tem uma pastinha do VRTerm. Depois você segue o tutorial que eu fiz lá e vai ver como é que faz o VRTerm virar plugin do Enso. Fez isso, o Enso vai funcionar. Vai funcionar perfeitamente. Lembrando que o arquivo que eu deixei para vocês fazerem o download é de setembro do ano passado. Eu não verifiquei se o Enso tem atualizações, mas as atualizações do Enso não estão saindo com tanta frequência assim. Tem saído uma por ano.
tá? Mas que bom que você já está querendo rodar o ENSO, Júlia, porque em métodos computacionais a gente usa bastante também, tem bastante coisa que você pode aplicar. Tanto que eu vou fazer uma aula bônus, provavelmente, só de ENSO e de estatística R, para métodos computacionais, aquela do 4º período. Mais alguma observação, pessoal? Alguém tem mais alguma colocação, alguma dúvida? Então, olha só, todos os conceitos de reciclo, bypass, purga, né, e que a gente aprendeu na parte sem reação, continuam valendo na parte com reação, mas a limitação, ó, imagina aqui, ó, estão vendo aqui a minha testa, ó, a estequiometria está aqui, ela é o teto, você não pode furar esse teto. Tá? O pessoal até faz aí uns maracutaias contábeis para furar teto aí, mas aqui na engenharia química e na natureza você não consegue furar o teto da estequiometria. A estequiometria é o seu limite máximo possível, quer dizer, se a estequiometria diz que você só pode produzir 10 kmol por hora porque você está entrando com 10 kmol por hora de reagente, e a relação reagente-produto é 1 para 1, você nunca vai produzir 12, tá? Pode produzir menos, porque a reação não se completa. Você tem, né, conversão ali. Dependendo da conversão, você vai produzir bem menos até, se for uma conversão ruim. Mas tem uma pergunta interessante aqui, que vocês devem ter observado, não é? Quando a gente começou a falar lá de rendimento, de conversão por passo, conversão global. Tá? Se eu tiver um problema, olha só, lembra que a gente falou que são 3 os critérios para analisar o processo? A conversão, o rendimento e a seletividade? Tem como eu resolver um processo que tenha conversão ruim? Eu posso tentar um processo que tenha conversão ruim, mas se ele tiver uma seletividade muito boa, você imagina que você tem 2 processos em que aparece lá a conversão dele no reator é até baixinha, né? O rendimento dele no reator é até baixinho, mas a seletividade é muito alta. É muito alta mesmo, né? Muito alta para fazer diferença na vida de quem está olhando a tabela. Será que eu consigo resolver isso? Será que esse processo pode se tornar viável? De que maneira esse processo pode se tornar viável? Agora é a hora de juntar os conceitos. E essa é uma pergunta teórica que podia cair na prova, né? Então vamos pensar sobre ela, o que pode acontecer? Eu falei sobre isso, eu dei a resposta disso lá no vídeo. Como eu consigo salvar um problema que tem seletividade alta e conversão baixa? O que eu uso para salvar o problema, para salvar o processo? Já que eu quero muito aquele produto, já que aquele produto vai ter um valor agregado alto para mim, hein? Vamos pensar nos conceitos? É conceitual essa. Diga, quem tá falando? Bruno? É o Bruno. Isso, Bruno. Fala, meu filho. Usa o reciclo, no caso? Isso! Parabéns! Usa o reciclo. Tá? O reciclo, como a gente viu lá, né, transformou aquela conversão de 55% no reator, no hidrolisador, numa conversão no sistema de 100%. Então, quando a gente tem problemas com reação, se a conversão é baixa, não se assustem. O grande problema é se a seletividade for muito ruim. Porque conversão baixa e rendimento baixo, a gente consegue melhorar com reciclo. O que a gente não consegue resolver com reciclo é a seletividade. Então, isso tem que ser bem ponderado lá. Porque se você tiver um sistema, 2 processos, vamos comparar 2 processos, né? Em que um deles a seletividade é 10 vezes maior do que a do outro, você pode pensar em usar reciclo ali e melhorar as conversões globais. E ainda assim usar o processo que tem uma rota melhor para o seu produto. Tá? Seletividade fala da rota química. Seletividade diz para você o seguinte, olha, a rota do produto, tá, é tanto mais rápida ou é tão mais favorecida que em relação à rota do produto secundário. Do produto principal é favorecida em relação ao produto secundário. Não tem jeito, não tem solução, o projeto é inviável se você tiver seletividade muito baixa, né? Porque aí a coisa fica complicada, certo? Mas é uma questão meramente teórica, essa é uma questão puramente formal, tá ok? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma observação? Vocês têm as continhas, a avaliação continuada é muito simples, porque a avaliação continuada mais pesada vai ser da semana que vem, né? Porque aí tem uns sistemas mais complexozinhos para resolver. Mas assim, vocês têm bastante material para trabalhar. Esses 3 vídeos, né, ficaram um pouquinho longos em termos de conteúdo, mas era a necessidade de dar esse conteúdo, ainda mais nesse período apertado de 12 semanas só, que a gente só pode usar 9 para dar aula, 3 tem que ficar para dar prova. Aliás, eu já estou pensando aqui, repensando aqui o período que vem, que é para a gente poder ganhar mais uma aula, vocês terem mais tempo para digerir as coisas. As avaliações continuadas vão passar a valer uma das notas, e não só valer presença. Ela vai ter dupla função, vai valer nota e vai valer presença. E aí uma das notas que é computada lá é a média das avaliações continuadas, que aí vocês vão ter uma prova, a optativa e a média das avaliações continuadas para fazer, mas não é a turma de vocês. Só lembrando que se alguém resolver fazer o BIS, né, no período que vem, vai encontrar essa nova realidade. Uma prova menos, avaliações continuadas mais pesadas um pouquinho, porque elas vão valer nota
de fato, nota de avaliação, e aí a gente tem um novo sistema de operação. A gente tem que se reinventar, né? Cada vez que você olha assim, meu Deus, 12 semanas para dar aula de introdução, que eu dava em 18, me tiraram 6 semanas de aula. É muita coisa. Tá? Então os vídeos estão compactando, os vídeos estão quebrando o galho do professor e de vocês, porque aí vocês podem assistir essas aulas várias vezes, né? Aí no final das contas dá carga horária de mais de 30 horas até, pela dedicação que tem que ter a assistir as aulas, mas é muito apertado, é muito complicado a gente sintetizar a matéria em poucas aulas assim. Tá? A dinâmica do presencial, que pelo visto vai ficar para 2021, 22, né? Porque a gente está numa situação de agravamento da pandemia aí, não sei se vai fechar tudo de novo. Aqui em Seropédica já está num processo mais grave de fechamento. Vocês viram isso? Alguém mora aqui em Seropédica, ouviu o noticiário sobre isso? Nós estamos numa condição bem complicada. Hã? Eu vi o noticiário dizendo que uma das cidades mais afetadas com a pandemia foi Seropédica. Infelizmente. Felizmente o prefeito novo, ele tem é um educador, né? E ele tem um respaldo na ciência, então ele rapidinho resolveu fechar o que pôde, porque a pressão dos empresários também é muito grande em relação a isso, mas reduziu um pouco a circulação. E aí a gente tem que estar sempre atento, porque assim, como o campus que vocês têm aula fica aqui em Seropédica, se o município fechar, fechou. Né? A Rural não pode ser uma ilha em que obrigue as pessoas a irem para lá, dar aula, participar tudo presencial e a cidade inteira está isolada. É muito complicado. Tá? Gente, alguma outra observação, algum outro questionamento? Ninguém pergunta nada sobre a matéria. Tem tanto conceito legal ali. Vocês vão ver isso acontecendo, vocês vão ver esses conceitos sendo colocados em prática na avaliação continuada, tá? Agora pensem, lembrem, conheçam, entendam, tornem os conceitos parte da vida de vocês, do raciocínio de vocês, tá? A partida não é onde eu quero chegar, a partida é o que eu tenho, onde eu tô. E aí, onde eu quero chegar, você tem os conceitos como ferramenta. Elas são as ferramentas para vocês pavimentarem essa estrada que vai levar até a solução do problema. Se vocês ficarem pensando, não, o problema tal era desse jeito que resolvia, o outro problema era desse jeito que resolvia. Se aparecer um terceiro problema, com outro jeito de resolver, não vão saber. Mas os 3 problemas têm os mesmos conceitos. Os 3 problemas são problemas com reação, em regime permanente e com reciclo e bypass, algumas vezes. Né? Às vezes pode não ter bypass. E aí, como não resolver se vocês têm os conceitos? São sempre os mesmos. Os conceitos não mudam. O que muda é a forma de aplicar os conceitos, a sequência que vocês vão aplicar as equações. O equacionamento é basicamente o mesmo, fazer o balanço das grandezas conservativas importantes, fazer o balanço por componente. Lembra, outra observação importante para ficar na aula. No reator, eu vou fazer balanço global? Em torno de um reator onde está acontecendo reação, se faz balanço global? Hein, gente? Aluno X, socorre. Não. Isso, por que não, Júlia? Por que a gente não faz balanço global em torno do reator? Hein? Por causa daquilo que você também já tinha falado. Porque existe variação global do número de moles. Tá? Diferente de balanço de massa mássico, que você não tem geração de massa, você não tem consumo de massa, você tem geração global de moles e você tem consumo global de moles. Então o balanço global no reator é o pior balanço que pode acontecer. Na verdade, se vocês quiserem ser muito bonzinhos com vocês mesmos, tá? Mesmo nas outras unidades onde não tem reação, usem os balanços por componente. Eles vão dar para vocês todas as respostas que vocês precisam. Pode até dar um pouquinho mais de trabalho. Mas quando já tiverem se sentido muito seguros, naquelas unidades onde não acontece reação, pode usar balanço global e descartar um balanço de componente. No reator, jamais. No reator onde a reação acontece, jamais usem o balanço global. Sempre é o balanço pelos componentes. A equação de balanço que vai ser descartada para poder ter o sistema linearmente independente será exatamente a do balanço global, no reator. Nas unidades onde não acontece reação, você pode escolher. No reator não tem escolha, é o balanço global que é jogado fora. E vai usar o balanço por componentes. Certo isso? Tá bem claro isso? Falado aqui, falado no vídeo? Todo mundo compreendeu? Todo mundo está ciente de que não vai fazer balanço global e que não vai colocar o que entra igual ao que sai em parte nenhuma do reator, nem em parte nenhuma do sistema quando for fazer o balanço no caixa preta, se for fazer balanço no caixa preta? Na hora que for fazer a soma das equações, a gente vai ver isso na aula que vem. Eu não vou nem avançar nisso, senão a gente acaba gastando o latim da aula que vem, né? Então é importante vocês estarem atentos a isso. Jamais, mas nunca, usar a equação de balanço global na unidade onde acontece a reação. Sempre usar ali as equações por componentes, certo? Mais alguma observação, meu povo?
Que silêncio. Podemos fazer chamada, então? Se ninguém tem problema nenhum do questionamento, nós já estamos indo para 40 minutos de aula. Tá, eu acho que a gente pode começar a fazer chamada para liberar vocês para fazerem a avaliação continuada. Professor, rapidinho, uma pergunta. Quem está falando? Diogo, diga, meu filho. O senhor estava falando em relação à conversão e à seletividade. Isso. E eu lembro de uma atividade que o senhor passou uma vez na aula. E aí eu acho que entrava rendimento também. Sim. Então, na teoria, por nível de importância, vamos dizer assim, o rendimento é o mais importante dentre os três? Não. Os três são igualmente importantes. Você não estabelece essa ordem de prioridade. Porque, olha só, um problema que tem uma conversão muito baixa significa o quê? Que está sobrando reagente demais. Para obter produto, você vai ter que ter volumes muito grandes. E vai ter que ter muito reciclo. Porque você não vai jogar reagente fora. Então, a conversão baixa é ruim. Ela só não é inviabilizadora. Por quê? Porque você separa e faz reciclo. Mas e se a separação for muito cara? Se em vez de você pensar assim, não dá para eu fazer reciclo porque eu vou ter que passar isso aqui por uma torre de destilação, vou gastar uma quantidade absurda de energia e aí o meu produto vai ficar muito caro. Então tem processos que não vale a pena você fazer reciclo, porque a separação é muito cara. A separação inviabiliza. Então, primeiro olhar, conversão. Claro que se você tem processos parecidos e que a conversão de um é mais alta que a do outro, aquele que tem a conversão mais alta é melhor. Aí você vai olhar para o rendimento, porque não basta só eu consumir o reagente limitante, né? Conversão me diz a respeito do reagente limitante. Quanto do reagente limitante foi consumido? Que é a primeira coisa que eu quero que aconteça no processo. Para eu fazer o mínimo de reciclo possível. Lembra, fazer reciclo significa aumentar os volumes. Aumentar o tamanho dos equipamentos, tá? Equipamentos, lembra lá do nosso probleminha da aula passada? O tanque de 2 metros cúbicos fazia um trabalho e foi preciso um tanque de 6 metros cúbicos para fazer um trabalho melhor um pouquinho por causa do reciclo. Então, reciclo também não pode ser assim, eu posso fazer reciclo de qualquer quantidade. Não, tem que ter um equilíbrio aí nessas coisas, né? O reciclo ele também não pode ser de qualquer quantidade. Você tem que ter o cuidado de não aumentar demais o tamanho dos equipamentos, o volume utilizado nos equipamentos, tá ok? Então é importante a gente estar atento a isso, por quê? Porque você tem que olhar os 3 critérios. A conversão, que diz para você quanto do reagente limitante foi consumido. Primeiro desejo na hora de fazer um processo é que o reagente seja consumido, para diminuir a quantidade de reciclo. Depois você tem que olhar o rendimento. Por quê? Porque o rendimento te diz quanto de produto está sendo formado. Produto principal. O rendimento é sobre o produto principal na reação principal, né, gente? E aí depois você vai olhar a seletividade para dizer se você não tem uma concorrência muito grande no consumo do reagente para gerar produto que você quer vender. Então, os 3 critérios são importantes. A questão é que conversão baixa e rendimento baixo, a gente consegue melhorar com reciclo até um certo ponto. Seletividade baixa é que não tem jeito. Só mudando as condições de operação. E aí as coisas começam a ficar mais complicadas. Às vezes não tem solução mudar a seletividade. E aí o processo de separação fica mais caro, tudo fica mais caro porque você está produzindo muito produto secundário. Então tem que olhar os 3 critérios, Diogo. Nunca é um sozinho. E nunca um mais importante que o outro. Os 3 são igualmente importantes. Nesta percepção combinada aí que a gente tem que ter. Tem que ter uma harmonia entre esses 3. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa discussão? Então, eu entendi. Mas então a conversão rendimento é mais fácil de ser... De você mitigar o problema fazendo reciclo. Então, assim, se você tem um projeto, aquilo que eu falei na hora que eu dei o exemplo, se você tem um projeto em que, por exemplo, vou dar de orelhada aqui, né? Em que a conversão é de 30%, o rendimento é de 25%, mas a seletividade é 200%, certo? Projeto 2, a conversão é de 50%, o rendimento é de 35% e a seletividade é 5%. Qual projeto vocês vão escolher, não é? O primeiro, por quê? Porque no primeiro você mete um reciclo bravo ali e faz a conversão global aumentar, faz o rendimento global aumentar. A seletividade está te pedindo para você usar o primeiro, ele é 200. Você está produzindo 200 vezes mais produto principal do que produto secundário. E no outro projeto, apesar da conversão um pouquinho mais alta, 20% mais alta, do rendimento 10% mais alto, você está com 4 vezes só, 3 vezes só, né? Mais produto principal do que produto secundário. Está jogando fora reagente. Está gastando reagente para produzir o que não interessa. Então a gente fica com o projeto 1, apesar da conversão mais baixa, e mete reciclo para aumentar a conversão global. Esse é um problema interessante, hein? Boa ideia para avaliação continuada ou para prova no período que vem. Agora não, porque eu já dei a dica para vocês, tá bom? Então, pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma colocação? Podemos fazer chamada? Tem? Então vamos lá. Já que, respondam no chat ou respondam no microfone, de preferência no microfone, tá? Alessandro. Presente. Alan. Presente. Amanda. Ih, faltou.
Ah, ela, Elisielma criou um grupo pra turma. Amanda faltou aula hoje. Gente, que é isso? Bruno? Presente. Isso. Débora? Presente. Débora, você tá tão quietinha hoje, você é mais participativa, minha filha. Diogo? Oi? Você é mais participativa, Presente. você tá muito quieta hoje. Elisielma já deu presente ali no chat. Fabiano, faltou de novo. Gabriele? Presente. Isso. Igor? Presente, Igor? professor. Isso. Presente. O que houve que você faltou aula passada, meu filho? Júlia? Passada não, tipo, aula Presente. Ou foi a retrasada, uma delas. Júlio? Presente, professor. Leonardo? Leonardo, faltou de novo. Lohane? Presente. Isso. Nathalie? Presente. Roger? Presente, professor. Isso. Juan? Juan, faltou de novo. Esses nunca vieram, né? Tamires? Presente. Ok. Vitor Hugo? Vitor? Presente. Isso. Ok, terminamos a chamada. Alguma coisa a mais ou podemos terminar a aula? Nosso encontro síncrono, curtinho, para vocês poderem ver os vídeos de novo. Falando ali, olha, Elisielma colocou um... O que é aquilo ali, Elisielma? Explica pro povo. Elisielma, explica pros seus colegas aquilo que você colocou ali. Chat, WhatsApp. Tem um grupo da turma? É isso, no WhatsApp? É, pessoal, ela mandou o link do grupo da turma. Tá bom, então ó, vocês copiem isso aí, porque na hora que eu fechar aqui acaba tudo, né? Então eu tô encerrando a aula, tudo bem pra vocês? Podemos encerrar? Professor, deixa eu só te perguntar uma última Oi, coisa. diga, Júlia. Eu posso, qualquer coisa, mandar e-mail pro senhor perguntando sobre o Enzo? Pode Porque eu não sim, sei se posso pode fazer, sim. se eu vou Agora olha conseguir. só, eu tô numa fase, terminando de preparar as aulas de métodos computacionais. Então tá muito puxado. Se eu demorar a responder, tenha paciência comigo, tá? Ah, não, tudo bem, tudo bem. Se eu demorar a responder é porque realmente eu estou muito ocupado. Ontem eu tive um bloqueio criativo que a aula de métodos foi arrastada e não consegui terminar ainda de preparar a aula que eu tenho que gravar daqui a pouco, tá? Mas eu vou resolver isso hoje à tarde. Tudo bem? Posso encerrar a aula? Sim. Tá ok, gente. Então, ó, tchau pra vocês. Nos vemos na semana que vem. Façam avaliação continuada, me enviem. Se alguém tiver dúvida sobre avaliação continuada, coloca lá no assunto do e-mail, assim, dúvida, avaliação continuada, para eu poder dar prioridade. Porque, assim, a avaliação continuada, eu tô achando que tá entregando, eu vou deixar para ver todo mundo na sexta-feira, 13 horas, tá? Se for alguma dúvida específica, me coloca, dúvida da avaliação continuada. Aí eu vou tentar ver. Até hoje de noite só, hein? Que amanhã eu não consigo responder, tá? Então, ó, tô encerrando a aula. Tchau pra vocês. Obrigado pela presença de todos.